Bom dia, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, item 18. Então vamos fazer uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos acerenar as nossas emoções. Vamos visualizar Jesus, pedir que os nossos amigos espirituais nos orientem para a melhor compreensão dessas palavras do Evangelho. Agradecendo por mais um dia de vida e dispostos a pensar, falar, fazer, sentir coisas boas. Começamos o nosso dia. Que assim seja. Então vamos lá. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família são destruídos pela reencarnação, tal como pensam algumas pessoas. Ao contrário, eles não são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que os destrói. Então, vamos ver por que a ideia, a reencarnação, fortalece os laços de família ao invés de destruí-los conforme pensam aqueles que não acreditam na reencarnação. Por que eles pensam isso? Porque como hoje eu sou filha de quem eu sou. E eu sou filha de um pai e de uma mãe, e eu sou mãe de um filho. Na próxima encarnação, você é filho de outras pessoas, você é mãe ou pai de outra pessoa, de outras pessoas, ou não serei. Então dá a impressão que o laço que eu tenho com a minha família hoje vai ser destruído se eu for de outra família na próxima encarnação. Mas isso não é verdade. Então vamos ver aqui por que não é verdade. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois, após sua volta à erraticidade, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Imagina que legal, né? Você desencarna, mas continua vivo e vai encontrar com aqueles que você ama lá no mundo espiritual. E é recebido com muita alegria, como se você tivesse feito uma viagem e estivesse retornando para casa. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação. Então, às vezes, a gente encarna junto com as pessoas que a gente tem afeição com essa nossa família espiritual. Às vezes, a gente encarna filho, irmão, tio, tia, vovó, parente daqueles que são da nossa família espiritual. Às vezes seguem uns aos outros juntos na reencarnação, em que se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Então, às vezes, existe aquela programação reencarnatória, que é a definição de como vai ser a encarnação, onde que vai nascer, filho de quem, quais são os principais fatos que vão acontecer, as provas que vão acontecer na vida encarnada daquele espírito, algumas coisas que são pré-definidas, não existe tudo ser definido, aquela coisa de é meu destino e não tem como mudar, não, porque existe o livre-arbítrio.
mas algumas coisas são sim definidas, principalmente como que vai nascer, com quem, filho de quem, onde e qual o principal objetivo daquela encarnação. Então, se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados. Olha que interessante isso. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos na carne. Então, essa ideia que a gente vem dizendo todos os dias, né? Todos os momentos que a gente estuda aqui o Evangelho, a gente tem falado sobre isso, que, na verdade, a verdadeira vida, a vida onde nós somos plenos, onde todas as nossas capacidades podem fluir perfeitamente, onde nós temos liberdade, é a vida espiritual. E a encarnação não passa de um momento, de um cárcere, né? Na carne, em que a gente está aqui por um instante. Se for ver bem, diante da eternidade, o que são 60, 70, 80, 90 anos que a gente vive na carne? Não passa de um instante, de um estágio dentro de uma escola, que é a escola da evolução espiritual, em que nós passamos alguns momentos aqui encarnados para aprender determinadas lições que são pré-estabelecidas, como serão aprendidas, de que forma iremos vivenciar, que situações iremos vivenciar para aprender essas lições que nós viemos na nossa encarnação aprender. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, então cada vez que a gente evolui um pouquinho, a gente se desliga um pouquinho mais da matéria. Seu afeto é mais vivo, então quanto mais desapegados da matéria nós estamos, mais vivo está o nosso afeto pelas pessoas que nós amamos, por essa família espiritual que nos aguarda lá, ou que está aqui conosco, né, encarnada. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo, mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo, nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nada afete sua mútua afeição. Pelo contrário, quando existe esse amor, esse afeto verdadeiro, esse afeto de almas, ele só cresce com as nossas encarnações, com a nossa evolução espiritual. Porque quanto mais a gente se desapega da matéria, mais a gente se une pelo afeto. Porque aí não tem mais egoísmo, não tem mais paixões, só tem mesmo cada vez mais amor puro. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição da alma, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Então, quer dizer, se eu tenho um apego a alguém que está encarnado comigo e eu acho que isso vai ser destruído com a morte, é porque eu amo o corpo, eu amo o fulano como ele é hoje. Sendo meu filho, sendo meu pai, sendo minha mãe, sendo minha irmã, eu amo este ser e não esta alma imortal. Porque o verdadeiro amor, que é de alma para alma, apenas se fortalece e nunca se enfraquece. Muito menos pelo desencarne, muito menos pelo rompimento dos laços físicos. O rompimento dos laços físicos apenas fortalece os laços espirituais. Deve-se entender que se trata aqui da verdadeira afeição de alma para alma. A única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais
não tem nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Então, aqueles que existe uma união aqui no planeta Terra que só envolve a carne, não estou falando só de corpo de atração física, não, de qualquer coisa que seja relativo à vida material. Esses não vão nem se procurar no mundo espiritual, porque não existe a afeição de alma para alma. Apenas as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer. Então, se é carnal, acaba a carne, acaba a afeição. E esta causa não existe mais no mundo dos espíritos, ao passo que a alma sempre existe. Quanto às pessoas unidas por interesses, quanto às pessoas unidas só por interesses, realmente não são nada umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais da simpatia anterior que os aproximou. Por isso, disse, ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da sua família. Ao dizer isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Às vezes a gente fala, né? Essa pessoa nem parece da minha família, porque tem nada a ver comigo. Quando você vai ver, não é mesmo, porque a família verdadeira é a família espiritual. E os laços sanguíneos, os laços carnais, não representam a verdadeira família, que é a espiritual. Representam as pessoas com as quais, nesta encarnação, nós devemos conviver pelo aprendizado que essa convivência vai proporcionar. Ao dizer isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Então, às vezes a gente fala brincando, né? Nem parece da minha família, mas não é mesmo. Ai, gente, meu cabelo, vocês me desculpem, tá? Vou me arrumar melhor o cabelo da próxima vez. Pra vocês não terem que ficar olhando isso. Ao dizer isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias carnais, né? Com o duplo objetivo de servir de prova para uns e meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. Nós não temos como evoluir, nós não temos como continuar na estrada da evolução se a gente carregando pesos de mágoas, de antipatias, de arrependimentos. O que nós temos que nos limpar de tudo isso para conseguir seguir nessa estrada da evolução. Então é por isso que existem as encarnações com diversos tipos de provas e de possibilidades, oportunidades de evolução, como esse exemplo aqui que está dando aqui, da convivência dentro da mesma família com espíritos que nos são antipáticos, para que tenhamos essa oportunidade, tá? De se limpar no sentido de liberar os pesos que carregamos, de mágoas, de rancores, de antipatias, de dificuldades que começaram em outras encarnações, para a gente ficar mais leve e seguir melhor nessa estrada, seguir com mais tranquilidade e com mais rapidez, por estar mais leve. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. O temor de um grande aumento da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor suficientemente desenvolvido para alcançar um grande número de pessoas. Porque existe uma preocupação no sentido de que, mas
Se eu ficar encarnando cada vez em uma família diferente e eu tiver uma afeição por essas pessoas, eu criar uma afinidade, eu diminuir as paixões, o egoísmo, e a gente começar a ter uma afeição real, espiritual, essa família vai ficar muito grande, como se isso fosse algo ruim. E isso acontece, essa sensação de que é algo ruim, pelo apego que a gente tem àquela família, com aquele sobrenome, com aquela casa, com aqueles ali daquele núcleo, e não é bom ficar pondo mais gente nessa família. É um sentimento, é um pensamento mais egoísta. E por isso não é o ideal, né? Não é o que a gente vai realmente sentir quando a gente estiver evoluído espiritualmente. Então, o temor de um grande aumento da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor suficientemente desenvolvido para alcançar um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem. Esse temor não tem fundamento. Supondo que um homem tenha tido 10 encarnações, isso não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e novos parentes. Reencontrará apenas aqueles a quem amou, aos quais esteve ligado na terra por laços de parentesco ou de algum outro modo. Encontrará apenas aqueles a quem amou, aos quais esteve ligado à terra por laços de parentesco ou de algum outro modo. Então, não importa a forma como nós nos ligamos aos seres aqui na terra. Se foi pela parentela, né? Se foi por ser parente, ou se foi por ser amigo, ou se foi por ser professor e aluno, qualquer situação de que houve amor. Esta é a família espiritual que encontraremos no mundo, na erraticidade. E não todos os pais, todas as mães, todos os filhos de todas as encarnações. Porque nem sempre esses laços de família carnal são laços espirituais. Bom, vamos deixar o item 21 e os próximos para amanhã. E vamos finalizar por aqui, lembrando de que os laços familiares são fortalecidos, porque a verdadeira família, como tudo que é verdadeiro, não é o material, é o espiritual. Precisamos nos acostumar com essa ideia de que a verdadeira vida e tudo o que é realmente real, verdadeiro, está no mundo espiritual. E que isso que nós estamos vivendo aqui, com tudo, com esse corpo, com essa família, com esses bens materiais, tudo é passageiro e é apenas para o nosso aprendizado momentâneo nessa encarnação. Vamos aproveitar bem e vamos nos desenvolver. Então vamos finalizar agora, mais uma vez agradecendo pelas oportunidades, pelo aprendizado, pelos ensinamentos tão maravilhosos que podemos receber e que estamos tendo acesso através da doutrina espírita, através de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus Cristo, por ter vindo à Terra e por ter nos passado tantos ensinamentos que mostram o verdadeiro caminho que devemos seguir para alcançar aquele que é o teu verdadeiro reino. Obrigada, obrigada, obrigada. Abençoe a cada um de nós. Por favor, nos proteja de nossos próprios pensamentos.
que nossos próprios pensamentos se transformem, focando no bem, na beleza, na bondade, na justiça, no amor, para que assim nossa vida e todo o planeta se transformem. Que assim seja. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.